Ela pegou a imagem com as mãos frias e a levou até a lixeira do pátio. Quando a professora lançou pedra e gesso, o pedestal ficou vazio, e o corredor de crianças, pais e avós pareceu perder um compasso. O gesto durou menos que 1 minuto. O impacto, muito mais. O vento passou pelo pátio como quem examina a cena, levantou papéis, fez girar um laço esquecido e deixou uma cidade inteira com a sensação de que algo tinha sido arrancado do lugar onde se guardavam lembranças. Mariana era conhecida por cumprir regras e carregar uma lista de tarefas maior do que o corpo parecia comportar. Ela não era má, não era indiferente à fé de quem a cercava. Era apenas uma pessoa exausta, educadora há 20 anos, responsável naquele dia por organizar o espaço para uma vistoria que viria na semana seguinte. A escola precisava de espaço para os novos aparelhos, havia reclamações sobre segurança. Um dos itens no relatório dizia que objetos soltos no pátio podiam causar acidentes. Mariana, pressionada por prazos, nervosa com a papelada, viu a imagem de Nossa Senhora num canto, com o manto um pouco desgastado, e tomou uma decisão que para ela parecia prática. Remover aquilo dali, levar ao depósito e descartá-la se não encontrasse quem a quisesse. Não havia intenção de ferir ninguém. Ainda assim, o gesto foi interpretado por muitos como uma violência simbólica. O pedestal vazio virou notícia de porta em porta. George, o zelador de mãos calosas que conhecia cada desenho nas paredes e cada história gravada nos batentes, foi um dos primeiros a notar a ausência. Ele caminhou até a base onde a estátua costumava ficar e ficou parado por um tempo, as mãos nos bolsos, o olhar preso à marca no piso. Ela ficava ali desde que eu cheguei, disse, com a voz quebrada numa mistura de raiva e saudade. Margaret, professora aposentada que vinha rezar discretamente no pátio todas as manhãs, apareceu com um lenço na mão e olhos que guardavam décadas de memórias. Foi ali que tantas mães deixaram flores quando um filho nasceu, que tantas despedidas se tornaram menos pesadas. As avós que passavam pela escola para buscar netos e amarrar cabelo se organizaram em cartas, bilhetes, nomes tremidos em folhas amassadas. Um abaixo-assinado circulou. Os nomes se multiplicaram como se cada linha fosse um pequeno reparo no tecido comunitário que se abrira. As reações não eram apenas de protesto. Eram também lembranças soltas. Meninos que contavam como, quando crianças, tocavam no manto azul como quem pede licença a um segredo. Mães que confessavam ter depositado ali pedidos tímidos nas noites mais difíceis. Velhos que apontavam marcas de velas secas no pedestal, prova de tantas noites de oração. A escola, que sempre fora mais que paredes e quadros, mostrava agora uma ferida que doía para muita gente. Num desses dias, enquanto a efervescência do pátio dava lugar a reuniões e telefonemas abafados, Mariana recebeu, ao final da tarde, uma ligação que fez o mundo desabar. O pai, que morava em outra cidade, tinha sido internado em estado grave. O diagnóstico veio rápido e seco, como um relatório médico. Sangramento, pressão instável, risco elevado. Ela pegou a bolsa, engoliu em seco as palavras que não cabiam no corredor da escola e dirigiu-se ao hospital num trânsito que parecia medir, a cada sinal fechado, o tempo de uma vida inteira. O hospital tem um tempo próprio. É feito de relógios que batem diferente, de bips que marcam presença, de corredores neutros que agem como passarelas de sofrimento. Mariana sentou-se numa cadeira de plástico junto a uma máquina com luzes que piscavam compulsivamente. Uma enfermeira passou e deixou um copo de água, e ela segurou aquela água como se fosse um pequeno reparo. Culpa vinha à superfície. Culpa que tinha o gosto da precipitação, da pressa, de uma ação tomada sem escutar, e naquele tumulto interior, ela voltou a pensar na imagem que havia jogado fora. Numa manhã em que as horas se arrastavam e os corredores pareciam feitos de uma claridade cansada, ela saiu para caminhar, ainda de uniforme, e acabou perto do depósito onde, dias antes,
Havia deixado caixas e sucatas. Procurou algo que pudesse aliviar a sensação de perda. Talvez uma fotografia, talvez um livro. Não encontrou nada. Sentou-se num banco do corredor e fechou os olhos, tentando ordenar a confusão. Foi então que, segundo o próprio relato dela, sentiu um aroma. Um sopro de perfume que não vinha do hospital, que não pertencia à cafeteria nem às roupas das pessoas ao redor. Um cheiro de rosas, limpo e antigo, como capelas em tardes de verão. Mariana abriu os olhos e viu, pelo canto da sala, uma presença de luz. Não era uma aparição teatral. Era mais como se a claridade tivesse tomado forma por um instante. Uma figura feminina envolta em azul e branco, calma, sem palavras, atravessando a penumbra entre a poltrona de espera e as janelas. Ela descreveu a sensação como paz. Havia um calor que começou nos ombros e desceu, leve, como um manto que envolve. Não houve vozes. Não houve luzes raiando do teto. Apenas aquela sensação de que algo antigo e familiar havia passado por ali e tocado a superfície nervosa do seu desespero. Ela não gritou. Não fez cena. Algumas pessoas que estavam na sala mais adiante disseram ter notado que Mariana ficou estática por um momento. Os olhos fixos, como quem olha uma paisagem conhecida. Depois, com a voz tremida, contou aos que estavam próximos. Senti cheiro de rosas. Vi uma mulher de azul e branco. As palavras foram ditas baixo, quase um sussurro, carregadas de surpresa e vergonha de ser levada a dizer aquilo em público. Havia quem preferisse não comentar. Havia quem fechasse os olhos e simplesmente deixasse que a oração acontecesse na garganta. Outros, mais céticos, apontaram para o ar-condicionado, para os medicamentos, para a fadiga que prega truques à mente exausta. No quarto onde o pai permanecia, aparelhos marcavam níveis que os médicos avaliavam com cautela. Doutora Sandra, responsável por atendê-lo, era uma mulher com a voz firme e o hábito de explicar o que se podia e o que ainda era incerto. Quando os primeiros sinais de melhora apareceram, uma estabilização da pressão, uma diminuição do sangramento, uma evolução que os médicos classificaram como favorável, ela registrou os fatos sem extrapolações. Houve uma melhora clínica significativa nas últimas 48 horas. Seguiremos acompanhando com exames e cuidados habituais. Em entrevistas curtas, disse com cuidado que o hospital não poderia atribuir causas sobrenaturais a um quadro clínico, que a medicina observa, descreve, investiga, mas que algumas histórias vividas por famílias ultrapassam os relatórios frios. Suas palavras foram um equilíbrio entre profissionalismo e humanidade. O boletim dizia melhora. As interpretações pertenciam a quem as vivia. A notícia de que o estado do pai de Mariana havia melhorado se espalhou rápido pela cidade. Uns comemoraram em voz alta, outros em preces silenciosas. A comunidade que ainda sentia o peso do pedestal vazio olhou para aquilo com uma expectativa renovada. Alguns viram ali um ajuste de contas com o que havia sido quebrado. Outros lembraram que cura e coincidência, fé e afeto, muitas vezes caminham lado a lado e se confundem. Ninguém tentou transformar uma experiência pessoal numa evidência universal. Ao contrário, muitas vozes repetiram a mesma tradução prudente. Segundo ela, relataram vizinhos, houve quem dissesse. Enquanto o pai recebia cuidados e a família respirava um pouco mais aliviada, a conversa na escola caminhava para um novo rumo. Margaret, que guardava memórias e listas de nomes, sugeriu que, independentemente de interpretações, aquilo que tinha sido quebrado precisava ser remendado. George anunciou que iria vasculhar um depósito municipal, procurar por restos, ver se havia alguma lembrança da estátua que pudesse ser recuperada. Havia algo de prático naquele impulso. Para além do mistério, havia mãos que sabiam consertar, ferramentas que podiam selar rachaduras e tinta que podia devolver cor a um manto apagado. A restauração começou como se começassem a costurar uma roupa velha. Um restaurador local foi chamado, um homem de poucas palavras que conhecia a linguagem das superfícies, o cheiro do gesso
e o trabalho de devolver contornos a mãos gastas. Ele examinou a peça com cuidado. Falou de cola própria para a cerâmica, de camadas de tinta que precisavam ser retiradas com delicadeza, de pequenos pregos a substituir. A cena era quase litúrgica. Pincéis finos, luvas brancas, uma lixa suave, o sol entrando pela janela do ateliê enquanto as mãos do restaurador devolviam linhas ao rosto da imagem. A comunidade se envolveu. Não foi um espetáculo, mas uma convergência discreta. Mães trazendo flores, crianças oferecendo desenhos, idosos cheios de histórias, contando como aquela imagem havia sido companhia de tantas pessoas. Havia quem levasse um retalho de tecido azul para encorpar o manto. Quem trouxesse uma fotografia antiga para servir de referência. O ato de restaurar tornou-se também um ato de reparar relações. Mariana apareceu ali, muitas vezes com a voz baixa, pedindo desculpas e explicando o seu gesto sob o peso da pressa e do medo. Não pediu absolvição num tom teatral. Ofereceu presença, trabalhou com as mãos, ajudou a limpar o pó dos degraus. A presença dela, um tanto inesperada entre aqueles que a haviam criticado, foi aceita como o início de um novo capítulo. Quando a imagem ressurgiu no pátio, não foi com fanfarra. Reinstalaram-na num pequeno gesto coletivo, mãos que seguravam firme o pedestal, crianças formando um semicírculo, algumas velas acesas em silêncio, um buquê de rosas colocado aos pés. As vozes ergueram uma oração baixinha, com partilha de intenções que, mesmo em tradições distintas, tinham um mesmo signo: o desejo de cura, de memória, de cuidado mútuo. Não houve líderes proclamando verdades, nem discursos que pretendiam fechar interpretações. Foi um momento de comunhão singela, em que cada um entregou o seu motivo para aquele gesto. Mariana mudou de modo que não parecia apenas uma resposta à cobiça social. Pequenos hábitos surgiram. Ela começou a chegar mais cedo e conversar com mães na portaria. Integrou trechos da história local nas aulas, pedindo às crianças que trouxessem memórias de casa. Passou a consultar George quando precisava rearrumar o pátio. A maestria administrativa que sempre lhe fora natural ganhou algo de calor. A técnica passou a andar com a atenção às histórias. Não que tenha se tornado a pessoa que previa todos os conflitos. Apenas aprendeu a medir o impacto das decisões que pareciam puramente práticas. A cidade, devagar, foi encontrando um novo equilíbrio. Alguns ainda entendiam o episódio como um sinal de como símbolos importam. Outros preferiam dizer que a melhoria do pai era fruto do bom atendimento, do repouso e das providências médicas. Essa multiplicidade de leituras foi aceita, e talvez esse seja o ponto. Conviver com múltiplas possibilidades, sem reduzir tudo à explicação única. A restauração foi também um lembrete de que memória é tecido. Se se corta um fio, pode-se costurar outro, mais forte, se houver vontade e mãos dispostas. Ao fim, numa praça próxima à escola, aconteceu um encontro simples. Sentaram-se juntos. George com as mãos manchadas de cal, Margaret com um caderno de anotações antigo, algumas mães, crianças com flores no cabelo, e Mariana segurando um pequeno ramo. Falaram pouco. Olharam mais. Entre palavras simples, veio a constatação de que símbolos não são apenas objetos. São pontos de convergência para lembrar quem somos, para marcar alegrias e dores, para nos dar uma linguagem comum quando as palavras faltam. A narrativa não pretende provar nada que não seja a experiência de quem viveu aquilo. A visão que Mariana descreveu segue sendo, para ela e para alguns, um evento carregado de significado. Para outros, um episódio que pode ser explicado por cansaço, por sugestão ou por coincidência. Doutora Sandra, sempre equilibrada, repetiu que a ciência registra fatos, mas que os relatos humanos trazem sempre camadas que ultrapassam a simples descrição clínica. O que sabemos, disse ela numa conversa em que procurou ser clara, é que houve melhora. O que cada um escolhe crer, isso é uma coisa para cada coração.
Suas palavras serviram como uma ponte. Reconheceram a realidade dos dados médicos, sem desmerecer a experiência de fé. O episódio deixou lições práticas. Aprenderam a importância de consultar a comunidade antes de tomar decisões que envolvem símbolos partilhados. Entenderam que um gesto administrativo, tomado sem diálogo, pode se tornar ferida. Aprenderam também que restauração é trabalho lento. Requer atenção, ferramentas e, sobretudo, disposição para ouvir. E que a fé dos outros não é um problema a ser resolvido por listas e formulários, mas uma parte viva da cidade que merece respeito. Nos meses que se seguiram, o pátio voltou ao seu compasso. Crianças brincavam, mães cruzavam conversas, e a imagem, agora consertada, parecia ter no manto traços das mãos de quem a restaurou. Havia, porém, uma diferença sutil. Ninguém mais deixou o objeto fora de vista. Havia um cuidado novo no modo de guardá-lo, de lembrar dele. O pedestal passou a abrigar, além da estátua, pequenas lembranças. Uma fita nova, uma fotografia de turma antiga, um bilhete escrito por uma avó. A história deu lugar a conversas que atravessaram gerações. Avós contaram como, quando eram jovens, uma estátua também havia sido alvo de polêmica em outra cidade. Mães falaram de mães que, em noites de febre, recorriam a orações que aprenderam de outras mulheres. O que poderia ter sido apenas um fato pequeno, a remoção de um objeto, transformou-se em oportunidade para reparar laços, para revisar procedimentos e para aprender a conviver com o mistério sem eliminá-lo. Se há uma imagem que permanece, ela é a do manto azul tocado por mãos diferentes. Mãos de restaurador, mãos de criança, mãos enrugadas que depositam uma flor. O cheiro de rosas, mencionado por alguns, deixou de ser apenas um detalhe esquisito e passou a ser lembrança de que, em meio ao racional e ao prático, há espaços onde a ternura pode se manifestar de formas que não se encaixam bem nas categorias. A cidade aprendeu a aceitar a dúvida como parte do diálogo. Para quem ouviu a história de longe, talvez reste a pergunta: o que fazemos com os pedestais da nossa vida? Há imagens, hábitos, rituais em cada comunidade que guardam memórias que às vezes precisam ser restauradas. Às vezes, uma decisão tomada num dia de pressa pode ferir mais do que se imagina. Outras vezes, um gesto de atenção pode curar dores que nem sabíamos que existiam. O convite final é para que cada um olhe ao redor e perceba quais são os lugares que merecem cuidado. Sejam objetos, pessoas, histórias. E se algum dia tivermos a certeza de que existiu um sopro de rosas no corredor de um hospital, isso ficará registrado na memória de quem o viveu. E na prudência de outros o pedido será sempre esse: ouvir antes de decidir, restaurar antes de descartar. De onde você está assistindo? Escreva nos comentários. A história terminou sem certezas absolutas, mas com um convite: cuidar dos símbolos, das memórias e das pessoas que os cercam. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, inscreva-se, compartilhe com alguém que precisa de esperança e, se tiver um testemunho breve, deixe nos comentários. Cada lembrança partilhada ajuda a manter acesa a luz que sustenta comunidades inteiras.